No RH da Ações. Aí o governador pediu para ajudar dos prefeitos. Né? Como eu sou coordenador do processo seletivo, eu tenho facilidade de arrumar cirurgias. Aí eu levei 8 pessoas para operar em Penedo, porque eu sou do RH também de Alagoas, de catarata. Cada cirurgia é 4.200. Aí a maioria das pessoas foi por 2 anos, né? Pessoal, a consulta é paga, a cirurgia é de graça. Tem gente que reclamou de pagar R$300. E eu fui uns 2 olhos, dicas, não é brincadeira. É que você vai tudo de graça. É onde a gente tem que respirar para não dizer, olha, E eu nem consulta, conheço essas pessoas. Não sabe agradecer, o ser humano é terrível. O governador aí, mais André Moura, depois fazer esse trabalho lá no Baixo São Francisco, os candidatos de lá. Estou fazendo isso aí para fazer uma para cada um. É assim mesmo. Tem uma que é a lente, uma lente especial. Só a lente é R$6.800. 6.800 são uns 4.200 na cirurgia. Aí, como fui perto de Adriana, ela disse assim, olha, faça um negócio, me dê R$300 aí. Ela me deu. Só que o médico de Adriana, os médicos vão para a praia, não opera. Assim, chegou lá, o médico disse que a lente é especial, não gostei. Aí o ministro vai dizer, muito bem, para a liberação da rua. Bom dia a todos. Eu sou o Dr. Jorge José, administrador judicial no processo de recuperação da Imperial Infinity. Aqui comigo o Dr. Davi, que é o diretor-presidente da 3 Consultores, e o Dr. Adriano, advogado nosso sócio, que vai conduzir aqui a inscrição da ata. Alguém tem alguma oposição que o Dr. Adriano seja o secretário da nossa Assembleia? Ok. Nós estamos lançando aqui no sistema de votação a presença de todos os senhores, só para verificação de quórum. Hoje, como qualquer quórum, nós faremos a Assembleia Geral de Credores prevista segundo o edital. Então, em breve aqui a gente dará início, só aguardar um pouquinho. Sim, aí eu mandei para o colega meu, né? Os 300 reais, eu não isso que você tem. Bom, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberto a Assembleia Geral de Credores da Infinity Imperial, processo 2019 1140-3067. Vou fazer aqui alguns esclarecimentos como será conduzido o trabalho. Então, primeiramente, nós teremos a apresentação da recuperanda, vai explanar o plano de recuperação judicial, principalmente a forma de pagamento do crédito trabalhista, crédito garantia real, quirografário e EPP-IME. Depois disso, nós iremos para a deliberação, ou seja, a votação por classe, né? Vou chamar a primeira classe 1, depois 2, 3 e 4 sucessivamente. A gente vai verificar se houve aprovação ou reprovação do plano. Caso haja aprovação em todas as classes, encerramento da Assembleia. Rejeição em uma ou mais classes, nós daremos a abertura para a apresentação de propostas de modificação do plano. Escala-se um representante da classe, e pode deliberar, e depois fará essa apresentação à recuperanda, e se a recuperanda aceitar, faremos aqui a alteração do plano.
Então, exatamente o que está ali: rejeição em uma das classes, abertura de discussão, deliberação, indicação de um porta-voz por classe e 10 minutos para deliberar. Apresentação desse porta-voz: cada porta-voz terá 5 minutos, se tiver mais de uma classe. Depois um intervalo de 10 minutos para a recuperanda fazer a análise. Depois, a recuperanda faz a apresentação da proposta que foi modificada e vamos novamente a uma nova votação. Caso seja aprovado, encerramento, e se for reprovado, também encerramos e será feita a assinatura da ata. O doutor Adriano já verificou com as pessoas que vão assinar. Então, as pessoas que deram nome ao final da nossa Assembleia, por favor, dirijam-se aqui à frente para assinar a nossa ata. Um documento de um de vocês dois, só para colocar aqui. Pode ser na relação de proposta? Pode ser, não tem problema não. Vamos colocar no final do raciocínio. Eu quero ver. Passa a palavra ao doutor Hipólito, representante da recuperanda, que fará a apresentação do plano recuperacional do Grupo Imperial. Bom dia, pessoal. Acho que a maioria de vocês. Mas eu sei. Acho que a maioria de vocês já me conhece, né? Meu nome é Hipólito, sou advogado da construtora já há aproximadamente 12 anos. E vivemos um momento difícil hoje, diante de tudo que foi acontecendo ao longo do processo. Nós tínhamos uma expectativa recuperacional sólida, mas devido a alguns reveses que foram acontecendo ao longo do processo recuperacional, nós chegamos numa situação muito diferente da de 2019, né? Então eu tracei alguns esclarecimentos para tentar contextualizar melhor tudo o que aconteceu, o que nós tentamos fazer e qual o momento que nós nos encontramos hoje. A recuperação judicial foi proposta em dezembro de 2019, né, já bem próximo ao recesso, na verdade, dia 18 de dezembro de 2019. O despacho para o deferimento da RJ só aconteceu em março do ano seguinte, em março de 2020, e logo em março daquele mesmo ano foi quando ocorreu a pandemia do Covid-19, que todos nós conhecemos, todos nós enfrentamos, e foi um momento, sem dúvida, de maior dificuldade médico-sanitária do país no último século. Todos nós conhecemos isso, né? Isso impactou no fechamento do setor da construção civil durante um período de 6 meses. Todas as construtoras ficaram impossibilitadas de trabalhar devido a justamente as medidas de contenção de barreiras sanitárias da doença. O que é que nós conseguimos implementar mesmo com essas dificuldades, né? Nós promovemos a redução da sede da empresa, que era um espaço cujo aluguel era de um valor mensal de cerca de R$10 mil, e nós reduzimos esse custo fixo para cerca de R$1.500 mensais, para um escritório compartilhado. Promovemos a reestruturação de todo o quadro de funcionários. Era uma empresa que tinha 350 funcionários e passou a operar com apenas 3 funcionários, ou seja, menos de 1% do quantitativo de funcionários. A reestruturação do quadro societário, ela passou a ser uma EIRELI, uma social única. Redução do capital social para absorver o impacto do prejuízo acumulado durante os 3 últimos anos, e
o enquadramento dela como EPP, que gera vantagens, e a gente já estava pensando futuramente no parcelamento do crédito fiscal. Porque, como EPP, ela teria acesso a um parcelamento do crédito fiscal com uma redução de 70%, um deságio de 70% desse valor, e o parcelamento em até 144 meses. Além de outros benefícios, né? Poder litigar nos juizados, isenção de custos, enfim. Nosso plano recuperacional ele foi firmado, basicamente, com a construção de empreendimentos nos imóveis próprios da construtora. Então, a construtora ela tem um land bank de alguns imóveis e pensava-se em empreender nesses imóveis. Conforme demonstramos no plano, né, esses loteamentos eram viáveis e economicamente eles superariam em muito o valor do débito. O que quero dizer com isso? Que se houvesse a possibilidade de implantar esses loteamentos tal como foram imaginados lá em 2019, 2020, nós teríamos gerado capital suficiente para quitar todos os créditos, né, com os senhores. Pode passar. Aí o que foi aconteceu ao longo desse processo recuperacional que fez que nós chegássemos no momento que estamos hoje, né? Nós tínhamos uma expectativa de acordo com o Ministério Público da Barra dos Coqueiros e os adquirentes de um empreendimento chamado Omega Vida, que seria o nosso primeiro empreendimento do plano recuperacional. Se os senhores tiveram acesso ao plano, ele se baseava de aproximadamente 60 unidades que já haviam sido comercializadas de modo irregular, e o que nós precisávamos era fazer a legalização desse empreendimento para que os adquirentes pudessem continuar os pagamentos, gerando fluxo de caixa para que a empresa pudesse se manter durante o período de stay period, né, que é justamente esse período antes da Assembleia de hoje, né, entre o pedido e antes da Assembleia de hoje. Infelizmente não houve adesão dos adquirentes, mesmo na expectativa de fazer esse pagamento monitorado. O que foi que acabou acontecendo? Levou a uma inflexão do caixa da empresa, de modo que a empresa ficou sem capital para se manter nos meses que se seguiram. Tivemos que cancelar o empreendimento por conta da inviabilidade. Solicitamos ao juízo que liberasse os valores que estavam depositados em juízo para custear a legalização desse empreendimento, para então retomarmos os pagamentos. O juiz negou o nosso pedido. Já passei essa. Alguns outros percalços judiciais que foram acontecendo, né? Até por conta da demora, da morosidade do próprio juízo. Nós pedimos o reconhecimento da essencialidade dos bens imóveis da construtora, os mesmos imóveis listados no plano, nos quais seriam feitos loteamentos, e esse reconhecimento da essencialidade só veio acontecer em março de do plano recuperacional. A classe 3, a classe dos credores quirografários, são aqueles credores que não têm garantia, não são os credores trabalhistas, são os credores que a gente costuma dizer, acabam sendo os últimos da fila. Para essa classe, nós prevemos um corte também de 50% de deságio e o pagamento em até 120 parcelas fixas, também 10 anos. Dentro da classe de credores quirografários, existe a previsão legal de uma classe chamada MRPP. Ela deve ser paga em prazo de 3 anos. Então, essa classe MRPP, embora sejam também quirografados, eles acabam sendo pagos num período maior. Então, a única diferença seria essa do prazo de pagamento. Pronto, aí a gente tinha lançado a possibilidade de transação fiscal com a União, que na verdade é um crédito extracompulsório, porém nós incluímos ela no plano, né? E ela estaria condicionada justamente àquela redução da empresa para a EPP, com um deságio de 70% do valor, a dívida à época imaginada, a dívida consolidada à época, na verdade, era de 17 milhões. Hoje ela já chegou, segundo o último relatório mensal de atividades, em 22 milhões, mas mesmo assim, para que a gente chegasse a esse parcelamento com a União, nesse valor, apesar de termos oferecido uma garantia real de imóvel, e apesar de aplicar esse deságio, nós precisaríamos ter um fluxo de caixa mínimo para fazer o pagamento da primeira parcela.
ou das primeiras, né? E para vocês terem ideia, o pagamento de uma parcela dessa, mesmo com esse corte de 70%, seriam 144 parcelas de aproximadamente 50 mil. Então, restaria inviabilizado por conta desse não pagamento dessas parcelas. Perfeito. Sem mais, pessoal. Se ficaram com alguma dúvida, querem que esclareça mais alguma coisa? Bom, terminada a apresentação da empresa, os senhores podem fazer qualquer tipo de pergunta, se há alguma dúvida, alguma coisa. Qual o valorzinho lote dele? Pois não, só fala o nome, por favor, que tem que anotar na ata aqui. Sérgio Barbosa, classe 3. Sérgio Barbosa Nunes, classe 3, pode perguntar. Qual a metragem desse lote, qual o valor, e se a classe 3 quiser adquirir, se tem direito? Eu não entendi assim. Não foi pensado em adquirir com desconto na mesma modalidade que os credores trabalhistas, né? Porque esse é um incremento que foi concedido aos credores trabalhistas por conta do prazo legal de quitação com eles de 1 ano. Hoje o prazo é de 24 meses, teve uma alteração legislativa. Porém, pode adquirir com qualquer outro adquirente, né? Integralizando o valor. Você tem um crédito com a empresa, você vai integralizar esse valor, entendeu? Na verdade, os imóveis haviam sido pensados em 2019. Então, eles foram pensados com um valor muito abaixo do mercado. Você tem ideia, eles foram pensados em 60, 70 mil, os imóveis. Hoje não existe nenhum imóvel, por exemplo, na Barra dos Roqueiros, com 300 metros quadrados, que vale menos de 110 mil. Entendeu? A maioria dos imóveis são lá, pelo menos essa parte do loteamento. O outro loteamento é em São Cristóvão, ali na Estrada da Cabrita, que também foi pensado nessa mesma conjuntura. Sendo que lá a gente tem uma possibilidade de outros menores, porque a prefeitura do Rio botaria outros com 160 metros quadrados naquela localidade. E qual seria o valor? A gente precisa reestudar o valor, na verdade, com relação a isso. Porque, como eu disse, foi pensado em 2019, né? Hoje a realidade é completamente diferente. Mas seria maior do que isso, olha. Se fôssemos manter tudo como está no plano, o ganho de capital seria benefício para todos os credores, né? Se o imóvel valia 70 e hoje vale 90, 100 mil, só o dava. Mais alguma dúvida? Não faz seu nome. José Ailson Fernandes da Silva. José Ailson Fernandes da Silva. Se tem dois lotes, né? A gente na classe 1 não tem condições de ter um lote para a gente ficar pagando. Por que não vende um lote e resolve a nossa situação? Fica mais fácil? Então, eu vejo, até porque para começar a resolver, a gente precisa caminhar com toda a elaboração desse regulamento até o ponto em que ele possa ser comercializado. Eu não posso vender um lote agora, do jeito que ele está, até a altura, eu não posso ser comercializado agora, entendeu? Então, o plano recuperacional é justamente isso, é fazer a construção para depois comercializar, entendeu? E aí sim seria possível, depois de comercializar, pagar cada um dos credores. Só que eu não tenho tempo para isso, porque a obrigação é ficar com os credores em 12 meses. E só 12 meses é o que eu vou gastar para aprovar o regulamento, entendeu? Aí eu estaria descumprindo o próximo ano, entendeu? Mas aí você pode fazer uma reserva, enfim, ficaria melhor futuramente, ou dependendo do possibilidade, enfim. Ele está trabalhando protocolando. Mais alguma pergunta? Por favor. Não, por favor, só não. Caixa Econômica, Carlos André Canuto. Carlos André Canuto, no Caixa Econômica. Pois não. Me parece que o plano, pelo que o doutor Hipólito expôs, está defasado, né, para o dia de hoje. O plano está de 2020, estamos em 2024, e ele mesmo disse que a empresa hoje não tem condições de implementar esse plano atualmente. Eu não sei se seria o caso da gente já partir para a deliberação ou, de repente, se a empresa tem alguma possibilidade, né? Eu também não sei se é possível, inclusive do ponto de vista de prazos processuais, prazos legais, de trazer esse plano para uma realidade atual, e dar um prazo aí. Qualquer ajuste tem que ser feito hoje, doutor. E é isso, como a empresa não tem possibilidade de ficar com uma oferta fiscal nos próximos 6 meses, é possível fazer uma proposta de ajuste sem ser leviano. Obrigado. Mais alguma pergunta? Estamos encerradas as perguntas. Vamos agora para a deliberação. Doutor Edson, por favor. Então, eu solicito que todos os credores classe 1
Fiquem de pé, por favor. Estamos mais próximos até a primeira fileira aqui, só fala o nome e diz como vota sim para a aprovação do plano, a abstenção ou não para a aprovação do plano, para a gente fazer o voto. Por favor, pode começar. Nome? Edberto dos Santos Santeiro. Edberto dos Santos Santeiro. Não? Pode sentar. Quem você pode sentar? Aparecido dos Santos. Aparecida Dos Santos. dos Santos. Não. Não. José Assis dos Santos. José Assis dos Santos. Não. Não. Genal Rocha Santos, não. Genal Rocha Santos. Não. José Roberto Carvalho, não. Como? José Roberto Carvalho. José Carvalho, não. Dalton, não. Augusto Sérgio da Silva Moura, não. Augusto Sérgio da Silva Moura, não. José Ferreira Lima. José Ferreira Lima, não. José Ailson Fernandes da Silva. José Ailton, não. José Givaldo Santos Gomes, não. Pera um pouquinho. José Ailton, Ailson. Antes de José Ailson, quem foi que votou? José Ferreira Lima. José Ferreira Lima. só um minuto. Você está como... É, ele está comovido, vamos voltar. Não, ok. Manifestar opinião, mas Próximo. José Givaldo dos Santos Gomes, não. José Givaldo dos Santos Gomes, não. José dos Santos Gomes, não. Ok. Mário? Marcos Souza? Dória? Não. Ok, encerrada a votação. Fernando Ricardo. Não. Ok, mais ou José menos. Roberto dos Santos. José Roberto dos Santos está presente? José Roberto Carvalho. Deve ser o verdade que tem essa cara. Como o senhor está aqui para lançar um sistema. E essa Votação encerrada. Votação, classe 2, por favor. Só a caixa. Maria Aparecida? Maria Aparecida, votamos para a caixa, não. Classe 2 encerrada, classe 3. Ok. Alessandro Vieira Nascimento. Alessandro? Não. Aline de Melo Almeida. Não. Quem votou pode sentar. Banco Bradesco. Banco Bradesco? Não. Não. Banco Santander. Não. Não. Salva. Banco Santander? Não. Clarice Vieira Yertz. Não. Não. Jane da Silva Conceição. Não. Ok.